Esse, meu querido, esse é o episódio que separa as pessoas que conhecem o Enem das pessoas que não fazem ideia do que o Enem é. Esse é o episódio responsável por separar o cara que já fez o Enem, ou pelo menos já teve informação suficiente para encarar o Enem, do cara que não faz ideia. Então, hoje a gente vai conseguir separar certinho, lá no meu tempo de guri, no Rio Grande do Sul, se falava que esse é o momento que separa os guri dos homens. Esse é o momento que separa os guri dos homens. Era essa expressão que se usava. Aqui a gente vai separar quem conhece o Enem e quem não conhece o Enem. Porque quando você pensa quantos acertos precisa para passar, se você se pensa essa pergunta, você faz uma estimativa, você não entende direito do que funciona no Enem. Ah, professor, então basicamente o senhor vai separar quem tá no primeiro ano de cursinho de quem tá no quarto, terceiro, quinto. Não. Tem gente que tá no terceiro, quarto e quinto e não entendeu o Enem ainda. Pelas perguntas que eu recebo. Tem gente que tá no primeiro e já entendeu. Vamos entender o Enem? Vamos entender o Enem? Pelo amor de Deus, vamos entender o Enem, vamos entender o Enem, vamos entender o Enem. Quantos acertos eu tenho que fazer pra passar? Não tem como saber. Não tem como. Professor, mas se eu pegar aqui o curso que eu quero é direito e eu sou ampla, não tem como saber. Professor, eu quero odonto e eu tenho a cota L5. Não tem como saber, cara. Desapega. Não, mas eu quero veterinário. Não tem, cara. Como saber? Professor, mas é que eu pesquisei anos anteriores aqui, ó, e pelo que eu vi... Meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? Não tem como saber quantos acertos você precisa fazer pra passar, porque depende da TRI e de mais um monte de coisa. Não, mas aqui... Ah, cara, nós vamos ter que brigar. Nós vamos ter que brigar feio. Não tem como. Pra você que tá chegando agora, o Enem é corrigido pela TRI, Teoria de Resposta ao Item, que resumidamente, não é um episódio sobre TRI, então resumidamente, a TRI avalia a coerência do seu desempenho. O que significa a coerência do seu desempenho? Você tem que acertar dentro de um espectro de questões que você acerte, de 45, vamos supor que você acerte 30, o que é esperado de você? Que você acerte as 30 mais fáceis dessas 45. Porque se você acertar nessas 45 as 30 mais difíceis e errar as 15 mais fáceis, vai ficar uma coisa meio incoerente. Então se você pegar dois alunos, tá? Um aluno acerta 30 de 45 em linguagens e o outro acerta 30 de 45 em linguagens também. Um deles acerta as 30 mais fáceis e o outro as 30 mais difíceis, a nota dele vai ter uma diferença de uns 200 pontos, 150 pontos. Um vai fazer 600 e o outro 750. Nossa, professor, mas é tanto assim que varia? É tanto assim que varia. É uma variação absurda. É uma variação absurda. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Eu vou trazer pessoas só para te mostrar o quanto varia. Hoje eu vou te dar uma palhinha. Duas pessoas com o mesmo número de acertos no Enem podem ter uma variação de mais de 100 pontos na nota. Ah, daí vai começar a vir os céticos, né? Não, mas isso aí só acontece para quem acerta pouco. Como eu já ouvi falar por aí, a bobagem da frase, quem quer medicina não pode se importar com TRI porque você precisa acertar tudo. Então tá. Então fica aí, repetindo bobagem. Duas pessoas que fizeram 40 de 45 no Enem, nos cálculos de notas anteriores, você tem os microdados para acessar e verificar isso, já tiveram 80 pontos de diferença na nota, cara. Para duas pessoas que acertaram 40. Quer dizer, duas pessoas que acertaram 40 só erraram 5. Se dá 5 que você errou, essa pessoa errou 5 que são consideradas mais fáceis e essas 5 mais difíceis, a nota delas pode ter uma diferença de 80 pontos. 80 pontos numa área, se você dividir por 5 e fizer a média, são 16 pontos na média. Não tem como saber quantos acertos você precisa para passar. Supera. Ah, mas é que eu preciso ter uma meta, professor. Porque daí essa meta é a que eu vou buscar. Essa meta é a que eu, nos simulados, vou fazendo e eu busco chegar. Não, cara, não é assim que funciona. Não é a meta do simulado que importa. Não, mas olha só, se eu pensar... Ai, professor, eu quero saber quantos acertos. Não tem, chato. Mas eu quero. Você parece aquelas crianças mimadas no mercado chorando porque quer chocolate. Não vou te comprar o chocolate. Ai, mas eu quero. Você parece isso. Ai, não, professor, eu já evoluí, eu não sou mais assim. Mas a minha mãe fala que eu era meio birrenta. Já trabalhou na terapia, é isso? Você só mudou as birras? Ou...
Ai, professor, não comece a falar da minha terapia. Tá bom, não vou falar. Mas você parece uma criança birrenta. Não, mas eu quero saber quantos acertos. Não tem como saber. Eu vou repetir a frase. Não tem como saber. 174 vezes nesse episódio. Não tem como saber. Ah, mas olha só, professor. Se eu fizer uma meta de 140 acertos pro curso que eu quero de 180, e eu for fazendo os simulados, no primeiro eu acertar 90, no segundo 100, 110, 120, 130, 140, até eu chegar no 140. Daí eu vou passar. Quê? O que você tá fazendo, cara? Isso é o seu estudo pro Enem? Meta de acerto em simulado aí subindo? Se você fizer 140 num simulado, o que garante que você vai fazer 140 no dia? O que garante? O dia é o dia, o simulado é o simulado. Um jogador de futebol que faz 3 gols por partida no treino, quer dizer que na hora que estiver valendo vai fazer 3? Não. Tem cara que os treinos do mês, treinou 12 vezes no mês, não fez nenhum gol. Na partida fez 3. Dane-se. É isso que importa. O treino é feito pro cara lá ver por que não fez o gol e corrigir erro. Se ele não fez o gol em 12 partidas do treino e ele corrigiu o porquê que ele não fez o gol nas 12, ele tem muito mais chance de fazer gol na partida do que um cara que fez gol no treino de qualquer jeito só porque a zaga tava pegando leve e não tava marcando de verdade. Acorda, cara. O que eu tenho que atingir uma meta de acertos. Eu sei o que é. Sabe o que é o problema? O problema é que no colégio sempre tinha a nota. A nota que você tinha que atingir. Você tem que atingir 7 para passar. Tem que atingir 5 para passar. Tem que atingir 6 para passar. Se é A, B, C, D, tem que atingir C no mínimo. Para passar aqui, ó, sem recuperação, B, etc e tal. Daí você tinha algo a ser buscado. E agora te tiraram isso. Tu já imaginou se no colégio... Essa metáfora é fantástica. Ainda bem que eu lembrei dela no episódio. Vamos fazer um teste? Meu nome é Lauro, eu sou o coordenador da tua escola no terceirão, tá? Eu sou o coordenador do ensino médio no terceirão. Cheguei eu na sala pra falar com você. Eu ia adorar ter aula contigo. Eu não falei que eu vou ter dar aula, falei que eu sou o coordenador. Cheguei e disse assim, muito boa tarde, bom dia, turma. Eu queria dizer pra vocês que vocês são 40 alunos aqui, nessa turma de terceirão, e eu quero explicar como vai funcionar pra vocês passarem, pra vocês serem aprovados. E aí todos vocês estão esperando eu dizer qual é a média que tem que tirar. E eu digo, não vai ter média mais. Agora vai ser assim. Dos 40, 30 vão se formar. Vão sair do ensino médio e vão se formar. 10 vão repetir de ano. Se eu falasse isso, vocês iam ficar me olhando assim. Como assim? Não. Os 30 melhores em cada disciplina vão ser aprovados. Os 10 piores vão rodar. Porque só tem 30 lugares no salão que eu aluguei pra formatura, não tem lugar pra 40. E a gente tá precisando aumentar as turmas aqui, eu preciso de 10 de vocês ano que vem no colégio de novo. Já imaginou a rebelião que seria? A galera ia enlouquecer. Por quê? Você pode tirar 9 em geografia de 10 e continuar sendo um dos reprovados, porque a galera tirou 9,2, 9,3, 9,4. Em compensação, você pode tirar 4 em física e ser aprovado se tiver 10 colegas com nota 2 e 3 de média, 1,5. Qual é a nota daí pra passar? Quantos acertos tem que fazer pra passar de ano? Não tem mais. Então agora que você imaginou o caos que seria de 40, só 30 serem aprovados e 10 rodarem, vamos pro Enem e pro vestibular, é a mesma coisa, só que de cada 40, 3 passam. Os outros 37 rodam. E você querendo uma meta de acertos. Quantos acertos eu tenho que fazer pra passar? Mais do que os outros. E ainda, mesmo que você faça mais do que os outros, tem a droga da TRI, que pode mudar. E você pode passar na frente de alguém com menos acertos que a pessoa. Já imaginou se o Lauro, coordenador, chega e diz, tá, então, professor, então eu tenho que avaliar a minha nota nas provas, né? Não vai ser a nota nas provas só. A gente vai avaliar toda a sua coerência como aluno. Postura em sala de aula, se conversou ou não conversou, se tira dúvidas com o professor, a frequência se veio ou não, se fez a prova na data que tinha que fazer ou ficou burlando o sistema, fingindo que estava doente para pedir prova de segunda chamada, que é um absurdo. Que você... Tudo isso vai ser avaliado. A coerência da sua postura no terceirão. Pô, daí você ia ficar louco, né? Então, professor, eu não tenho como ter certeza se eu vou passar ou não, eu vou descobrir só no final do ano. Isso, você faz o seu melhor e reza. Mas se fosse assim, eu ia ter enlouquecido no terceirão, pois o Enem é assim, cara.
Não dá para fazer uma meta de acertos. Ah, porque ano passado quem passou no Enem, no curso que eu quero, fez tanto. Mas esse ano você tá concorrendo com outras pessoas. Não com aquelas, cara. Mesmo que o Enem não tivesse a TRI, já não dava para fazer média de acertos. Tendo a TRI é ainda pior. Quer ver um exemplo? Vou pegar dados para você que eu tenho memorizados aqui, porque nesse podcast eu prometi para mim que eu não ia fazer material, não ia apresentar slide, não ia nada. Então eu vou falar para você o que eu tenho memorizado. Enem 2021, tá? Estou gravando esse episódio em 2023. Os dados, os microdados de 2022 ainda não saíram, então eu vou usar o Enem 2021. Eu comprovo matematicamente, pelos dados que estão na tabela, que 2 alunos com 138 acertos, um deles, e 164 acertos, o outro, podem ter a mesma nota no Enem. Vou repetir, porque você deve estar impactado. Com 138 acertos no Enem, é matematicamente possível ter a mesma nota que alguém com 164. Vou corrigir. Com 138 acertos é possível ter uma nota maior do que alguém com 164. Não, professor, não tem como. Eu não. Veja bem, vamos deixar bem claro. Eu já falei em outros episódios aqui que esse é o meu podcast e eu falo o que eu quiser, né? A minha opinião eu dou. Dessa vez eu não tô dando a minha opinião. Eu tô apresentando dados. Não é pra você dar a sua opinião. Ah, eu acho que não tem como. Não perguntei pra você. Eu tô dizendo que é matematicamente possível. Se você pegar as tabelas e você analisar os microdados, um por um lá dos troços, na internet você encontra. Se você quiser, já vou fazer uma indicação aqui, tá? Você que não segue no Instagram, @professorfredão, comece a seguir agora. Pause o episódio. Vai lá, @professorfredão. Um dia eu vou trazer ele aqui. Fredão, se essa mensagem chegar a você, você vai ter que vir no episódio do InterpretaCast pra gente explicar a TRI pra essa galera. Você vai olhar o professor Fredão e ele faz um trabalho fantástico de extração desses microdados, porque é muito difícil de ver. Se você pegar as tabelas dele e olhar a variação de nota para cada faixa de acertos, você percebe que no Enem 2021 teve gente com 33 acertos em linguagens, foi melhor que outra pessoa que fez 41. Em humanas, tem gente com 35 que foi melhor do que quem fez 41. Em natureza, teve gente com 36 que foi melhor que quem fez 41. Em matemática, teve gente com 34 que foi melhor do que quem fez 41. Se você somar isso, 138 pode ter uma nota maior do que 164. Isso acontece em todas as áreas e, portanto, no Enem como um todo. Aí você vai dizer, tá, mas na prática é muito difícil isso acontecer, né? Concordo. Na prática, alguém de 138 ganhar de alguém de 164 é difícil, mas alguém de 140 ganhar de alguém de 160 é menos difícil. Alguém com 145 ganhar de alguém com 155 é bem menos difícil. É bem mais normal de acontecer. E isso está acontecendo ano após ano, após ano, após ano, após ano no Enem. E aí o que acontece? As pessoas não sabem como isso funciona, daí elas culpam o sistema. Ah, a TRI de linguagem está bugada. Ai, essa TRI do Enem não sei o quê. Essa TRI me prejudicou. Cara, já era assim, o sistema já tinha lá. Você fez a prova do Enem em novembro, saiu o gabarito, você corrigiu para ver os acertos, porque você quis. O resultado do Enem é 2 meses depois. O normal é prova em novembro, o resultado em janeiro. Teve uns anos que bagunçou aí. 2023, a prova, por enquanto, está marcada para 5 e 12 de novembro. Ah, o senhor falou por enquanto, tem chance de mudar? Nunca se sabe. É uma bagunça. Então eu falo por enquanto, para se esse episódio for ao ar e já tiver mudado, você saber que eu gravei antes. Nunca dá para saber. Espero que não mude. Enem 5 e 12 de novembro, resultado 16 de janeiro. Esse é o normal. O resultado é sua nota com a TRI. Não, mas eu quero corrigir os acertos para ver. Tem cara que além de corrigir os acertos, corrige o acerto por gabarito extraoficial. O que é o gabarito extraoficial? Os professores dos cursinhos fazendo a prova. Os professores dos cursinhos não vão gabaritar a prova. Eu nunca gabaritei linguagens, nunca vou gabaritar. Se você que está me assistindo vê eu fazendo um gabarito extraoficial, saiba que tem coisa errada ali. Eu vou tentar ser o mais coerente possível e ter coisa errada. E aí o cara vai corrigir para um gabarito extraoficial para ver os acertos. Aí sai o gabarito oficial, ele corrige de novo para ver os acertos de verdade. Daí ele fica naquela expectativa e me manda na droga da caixinha do Instagram. Professor,
152 de 180 no Enem, medicina acha que dá? Eu vou começar a responder com o emojizinho da bola de cristal, só. Eu não vou mais responder. Só vou botar uma bola de cristal, assim. Aí tem aluno que fica puto. Cara, eu sei que parece que eu sei muita coisa, mas o número de acertos pra você passar, não tem como saber. Já falei 174 vezes, não tem como saber. É que o ser humano tem essa necessidade de concretizar as coisas, né? Você já parou pra pensar nisso? Coisas que são muito abstratas, a gente tem dificuldade de entender. Então a gente precisa de algo que personifique aquilo. Não precisa se personificar de transformar em pessoa. Vamos mudar a palavra. Que concretize aquilo. O ser humano, quando faz dieta, ele tem dificuldade de entender o processo lógico do funcionamento do corpo, sobre que você tem que queimar mais calorias do que você come, você tem que fazer com que o seu corpo fique em déficit calórico para queimar gordura. Não sou especialista, mas é isso. Daí ele concretiza. Como é que ele concretiza? Pão engorda. Não, pão engorda. Quer emagrecer? Tira o pão. Tira o pão, bota tapioca no lugar. Nem sabe a diferença de pão e tapioca. Faz uma omelete no lugar. E aí o cara vai. Nem tá. Aí, em vez de ir num nutricionista, ir numa nutricionista, se informar, ter um acompanhamento, não, faz o quê? Fica pegando diquinha na internet. Do cara que falou no TikTok, não sei o quê, o cara que pá, vai pegando todas as dicas pra tentar emagrecer. E pra alguns funciona, claro. Pra alguns funciona, não quer dizer que vai funcionar pra todos. Aí o cara precisa concretizar aquilo. Então, quando ele vai pro Enem, e a gente só diz assim, ó, faz o teu melhor, estuda e seja coerente. O cara fica, não tem como. Eu preciso concretizar. Quantos acertos eu tenho que fazer pra passar? E ele quer os acertos. Só que não, mais uma vez, não tem como saber. Não tem como saber. Eu adoraria saber. Tu imagina o quanto eu poderia ganhar de dinheiro se eu abrisse um curso na internet, logo depois que saísse o Enem, que fosse uma consultoria em que dissesse assim, me mande o seu desempenho na prova e eu lhe respondo com as suas chances reais de ser aprovado. Nossa, o que ia ter de cara pagando não tá no mapa. Só que eu ia ser falcatrua. Até onde eu conheço não tem ninguém que faça isso. Eu só conheço o sistema simulador. O sistema simula suas chances de passar. Tem cara que vai no simulador. Ah, vou ver se eu tenho chance aqui de passar. Cara, o sistema tá simulando com base em notas de outro ano só pra você ter uma noção. Não tem como você saber. O que não tá no mapa o número de alunos que simularam pra ver se tinha chance e o sistema dizia que não tinha chance e passaram. Infinitos. Como é que você vai atrás disso, cara? Você vai atrás de gabarito extraoficial, você vai atrás de simulador de nota, vai atrás de do quê? Olha que loucura, você fica obcecado pelos acertos de uma prova em que o mais importante não são os acertos da prova, é a coerência do desempenho. Cara, não dá pra entender você. Não dá pra entender você. Você precisa urgentemente desapegar disso. E vou te falar mais. Além de tudo isso, você tem que desapegar do número de acertos em cada área, porque o número de acertos em cada área dá notas diferentes. Você sabe disso? Quem tá ouvindo esse episódio sabe que 30 acertos em linguagens não vão dar a mesma nota que 30 em matemática, porque tem valores diferentes? Aí começa, os do Twitter. O que mais tem no Twitter é gente reclamando que linguagens não dá nota. Ah, porque o TRI de linguagens é muito baixo. Mas, amor, as provas têm valores diferentes. Vamos fazer uma pergunta? O que é melhor? 700 em linguagens ou 800 em matemática? Qual seria a sua resposta? Você acha que é melhor tirar 700 em linguagens ou é melhor 800 em matemática? Eu vou dizer pra você que hoje, pra você fazer 700 pontos em linguagens, cara, você vai precisar chegar perto dos 40 acertos. Talvez com uns 38 você belisque 700, se for muito coerente. Senão tu vai precisar de uns 40. Para fazer 800 em matemática, tem aluno com 30, 31, 32 acertos, já fazendo 800 em matemática. Mas como, professor? Só um pouquinho. O que tu acha que é melhor, 700 ou 800 em matemática? Vou mudar a pergunta agora, tá? Tu prefere 700 dólares ou 800 reais? Se eu te der agora, me diz o teu Pix, que eu vou fazer um Pix pra ti. Tu prefere um Pix de 700 dólares ou tu prefere um Pix de 800 reais? Se tu responder 800 reais, porque daí é 800, né?
O dólar deve estar uns 5 pila. Sempre em torno disso. Pode ter subido um pouco, descido um pouco. Então quer dizer que $700 vão me dar... Sobe 7 vezes 5... R$3.500. Enquanto R$800 vão me dar R$800. Quer dizer que se você não souber a diferença entre reais e dólares e você optar por R$800, você está perdendo R$2.700. Porque você não soube fazer a conversão. E porque você achou que 800 era melhor que 700. Você concorda comigo, você que está aí, que tem uma noção de que moedas, dólar, real, euro, peso, tem valores diferentes. O cara não pode comparar R$700 com $700. Você tem essa noção, certo? Então você concorda comigo que uma pessoa que saiba que o dólar vale, cada dólar é uns R$5 mais ou menos, o cara optar por $700, R$800, ele preferir R$800, você ia chamar ele de burro, né? E eu não ia. Você ia. Eu não tô chamando. Você ia. Então, o que dizer de um aluno que acha que 800 em matemática é uma nota maior que 700 em linguagens? Você ia chamar de burro. Eu não. Eu vou chamar de o cara que desconhece o Enem. Porque quando você gabarita linguagens, você fica em torno de 820 pontos. Então, se você fizer o cálculo, faz 700 dividido por 820. Vai dar uns 85% mais ou menos, que eu fiz o cálculo antes de começar. 85%. Então, quando o cara tira 700 em linguagens, ele fez 85% da prova. Isso equivaleria, na prova de matemática, que quem gabarita fica em torno de 980, isso equivaleria a fazer 840 em matemática. Então, 700 em linguagens é mais ou menos igual a 840 em matemática. Você não pode comparar as áreas pelos números de acertos. Ah, mas linguagens não adianta, é o que eu vou bem e quase não me dá ponto. Amor, se tu fizer 700 em linguagens, não tem quase ninguém no Brasil fazendo isso. Qual é o objetivo de passar no Enem e melhor que os outros? Então para de olhar pra tua nota e querer que ela seja alta porque tu acha que o Enem é de 0 a 1000. Ai, 700 aqui, que baixinho. 70%. Eu sou tão bom em linguagens e fiz só isso. Mas 700 em linguagens é 85%, cara. Não é, a prova tem valor diferente, assim como moedas têm valores diferentes. Você não pode comparar uma com a outra, cara. Que fiasco. Nossa, professor, eu tô aprendendo mais num podcast do que numa aula. Não se surpreenda. Eu já trabalhei numa escola, jamais vou falar o nome ou a cidade, mas eu trabalhei numa escola que antes de eu entrar, a professora de português que saiu para eu entrar tinha sido demitida porque a média da escola em linguagens era muito baixa. A professora de linguagens foi demitida porque a média era muito baixa. Sabe qual era a média da escola em linguagens? 650. 650 para linguagens é uma média gigantesca. 650 era como se a média de matemática fosse 800. A professora de linguagens que tinha média 650 foi demitida. E o professor de matemática, a de linguagem 650, o professor de matemática, que a média da escola era 720, que é uma boa média, mas não é melhor do que 650 em linguagens, ganhou um prêmio da escola pela melhor média entre todas as áreas, porque a escola não sabia que as áreas têm pesos diferentes e notas diferentes. Demitiram uma professora. Aí o que tu acha que eu fiz? Cheguei lá, quando descobri, falei, olha... Agora você vai entender porque que eu duro mais ou menos 2 anos em cada emprego que eu tenho. Olha, desculpa, seu diretor fulano, coordenadora fulana, mas vocês fizeram uma cagada aqui que não tá no mapa. Vocês demitiram a professora que tem a melhor média do Enem das 4 áreas de vocês, das 5, incluindo redação, e vocês deram um prêmio pro pior. Porque as áreas são diferentes. Bah, quando eu falei isso, o diretor arregalou o olho e olhou pra coordenadora, né? A coordenadora ficou assim, olhando assim, porque vocês demitiram a professora para entrar no lugar porque vocês querem aumentar a média da escola, mas eu não sei se eu vou conseguir aumentar porque ela tem uma baita média. Eu vou fazer o que eu posso, mas é uma das maiores médias de escola que eu já vi no Brasil. Porque ela tem 650 de 800 no máximo. O professor de matemática tem 720 de quase 1000, 980. Não é a mesma coisa, não é comparável. E aí você, se não tivesse escutado isso nesse podcast, ia estar lá estudando para ver quantos acertos você faz. Tentando tirar 1000, sonhando com uma média não sei o quê.
A essa altura do campeonato, você tá pagando o cursinho e tem cursinho que não te falou isso ainda. Os caras estão te ensinando o que a mitocôndria faz, os caras estão te ensinando o que aconteceu na Revolução Francesa, mas não estão te ensinando como é a prova que tu faz, pelo amor de Deus. Isso aqui que é o pior, você tá pagando. Aqui você tá ouvindo de graça. É ou não é pra cair o... Vamos começar a fazer uma assinatura pra esse podcast, Vitão? O que tu acha? Vamos fazer assinado. Ora, tô entregando aqui mais conteúdo que muito cursinho que você paga o cursinho faceiro, não vai mais ser gratuito esse podcast. Vai acabar. É muita informação pra você receber. Deixa eu te perguntar agora. Eu falei 174 vezes, agora é a sua vez. Quantos acertos eu tenho que fazer pra passar? Responde pra mim. Respondeu? Não tem como saber. Te vejo na próxima.